De volta com o programa No Mundo do Trabalho, é assim mesmo, né? Programa ao vivo, dá um intervalo, a gente fica aqui conversando. Gabriel volta, pega a gente no meio do papo. Agora eu converso com Daniela Cola. Ela é advogada especializada em Direito da Propriedade Intelectual. É graduada pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Pós-graduada em Propriedade Intelectual pela Universidade Católica do Rio de Janeiro. É membro da Comissão de Direitos Autorais, Direitos Imateriais e Entretenimento da OAB Rio de Janeiro, autora e coautora de alguns artigos e revistas especializadas e também é palestrante. Daniela Cola, muito obrigada por estar aqui conosco, Teresópolis, TV Cidade. Você trabalha junto com Cristiane Manzueto, estava aqui nos 2 blocos conversando sobre marcas com vocês, exatamente. Isso. Vocês trabalham juntas e fala para mim assim, quando eu vejo aqui o seu currículo, né? Membro da Comissão de Direitos Autorais, Direitos Imateriais e Entretenimentos. Como é que é isso? O que se passa direitos imateriais e entretenimento? Então, quando a gente fala de direitos autorais, imateriais e entretenimento, a gente tem uma gama de direitos envolvidos nessa intitulação aí, né? Então, por exemplo, a gente tem direitos de imagem que se situa dentro dos direitos da personalidade, direito à honra, aqueles direitos todos que têm a ver com a personalidade, né? Então, a gente tem direito de imagem, que é extremamente ligado ao direito do entretenimento, que muitas vezes as pessoas confundem com direito autoral e não tem nada a ver com direito autoral, mas quando você vai falar de obras artísticas, você invariavelmente, se você estiver tratando de uma obra fotográfica, de uma obra audiovisual, você acaba tendo direito de imagem dentro desse contexto. Então, que é uma coisa complicada, ou não, porque, por exemplo, se eu tenho o logo do programa, a marca do programa, né? O interesse não seria meu de quanto mais ele estivesse sendo compartilhado para divulgar o meu trabalho? Ou isso ainda é um problema? Alguém que tira uma foto, alguém que faça um vídeo e poste, isso é problemático? Tem que ter autorização? Como é que isso acontece? Então, a gente vive hoje naquilo que se chama a era da informação. Pois né? E hoje em dia as pessoas viraram produtoras de conteúdo. Né? Hoje em dia qualquer pessoa pode ter um canal no YouTube, pode ter um canal numa plataforma e ela própria produz um conteúdo e disponibiliza, publica. Só que muitas vezes as pessoas têm aquela ideia errônea de que eu produzi o conteúdo é meu. Mas muitas vezes tem direitos de terceiros naquele conteúdo que precisam ser autorizados e licenciados para que eles possam ser publicizados e colocados no ar. Então o direito autoral ele subsiste mesmo na era digital. Ou seja, mesmo que o vídeo é meu, se eu tiver feito uma imagem sua, você tem o direito de não querer que esse vídeo fique se propagando, é isso? Exatamente. Né? E a gente vê, é super comum hoje em dia, as pessoas, por exemplo, vão a um show. Né? Elas estão ali com os celulares, filmando, fotografando, daqui a pouco colocam na rede social, enfim. Mas se você prestar atenção, antes de você entrar no show, tem sempre aquela mensagem. É proibido filmar, fotografar. Por quê? Porque tem direitos de transmissão, tem direito de imagem de todo mundo que está no palco, tem os direitos de execução das obras musicais que estão ali. Então, assim, você tem uma gama de direitos envolvidos. E isso é de conhecimento público? A maioria das pessoas não, né? E aí pode gerar processo? Claro que com certeza. Assim, a gente tem, se você for parar para pensar, independentemente da questão do direito autoral, é que ninguém se preocupa muito com isso. Quando você faz seu cadastro numa plataforma dessas, no Facebook, no YouTube, você tem normalmente uma política de termos de uso. Né? Então você clica ali, aceitei, e quando você aceitou inclusive respeitar os direitos de propriedade intelectual. Só que a maioria das pessoas não se lembra disso. Né? Então, tanto é que a responsabilidade por essa publicação de conteúdo de terceiros, num primeiro momento, não é desses provedores. Né? No primeiro momento é do usuário que disponibilizou. Então você pode vir a ter problemas sim, você pode ter notificações, né, por violação de conteúdo protegido e num segundo momento você pode vir a sofrer ações. Gente, eu estou impressionada. A Rádio trouxe essas convidadas aqui, alto nível, e eu estou assim impressionada com tanta coisa que a gente não sabe e que pode até a qualquer momento receber aí
um processo, é isso? Você no primeiro momento recebe uma notificação de conteúdo pela plataforma, né? E se você não excluir o conteúdo, remover, etc., você pode ter... então ainda tem essa possibilidade, eu posso remover esse conteúdo. Mas não vai te isentar aquele tempo que ficou no ar. Sim. Né? Porque o que acontece? Quando você coloca um conteúdo no ar, por menor que seja o tempo que ele fique ali disponível, outras pessoas podem salvar aquele conteúdo e aquilo se replica de uma forma, viraliza, né? E você perde o controle sobre aquele conteúdo. Muitas vezes você consegue eliminar a origem, mas você tem várias multiplicações daquele conteúdo na rede. Perfeito. E aí, por exemplo, quando é o caso de paródia, a gente vê muito isso aí pela internet. Como é que fica o direito autoral aí numa música, que as pessoas façam algum tipo de troca? Como é que é isso? Então, a paródia, ela é uma das exceções que a nossa lei de direito autoral permite. Né? Se você faz uma paródia sem que isso implique em descrédito aos autores e à obra em si, né, você poderia fazer a paródia. É um dos casos de exclusão da necessidade de uma autorização prévia e expressa. Né? Porque a nossa lei ela é muito assim, você tem a necessidade de ter uma autorização prévia e expressa dos autores para que você coloque a obra em circulação. Só que nos dias de hoje, né, a gente tem uma lei que foi feita em 98, tem praticamente 18 anos, tem 18 anos, né? Então, ela não previu uma série de circunstâncias e de utilizações digitais que a gente tem hoje e que, obviamente, engessaria, né, essa quantidade de veiculação de conteúdo que a gente tem hoje. Se você for levar ao pé da letra, você precisa de autorização para tudo. Pois é. A não ser que você, por exemplo, eu sou compositora, eu faço uma obra minha, eu mesma toco, eu mesma canto e eu mesma publico. Aí é 100% conteúdo meu, não preciso de autorização. Né? Mas se eu começo a ter terceiros, então assim, o primeiro passo que as pessoas têm que se preocupar, né, é no sentido de, esse conteúdo viola algum direito de terceiro, né, e não só um direito autoral, mas um direito de imagem, pode violar, então eu tenho que me preocupar com isso, porque de repente até eu faço uma música, componho, mas eu tenho parceiros, eu não sei se o meu parceiro na obra vai querer que a obra seja disponibilizada daquela forma. Então assim, se a gente fosse pensar num cuidado que todos tenhamos que ter assim antes de postar alguma coisa, é essa autorização. Porque quando a gente faz a matrícula das crianças, dos filhos na escola, a gente assina lá um direito de imagem. Pois a escola já está querendo se resguardar. Pois é, exatamente. Né? Às vezes, quando a gente sai para fazer alguma matéria e que vai em algum lugar, principalmente quando envolva menor, crianças, e que às vezes eu peço para não identificar, aí a pessoa fala, não, a gente tem autorização do direito de imagens deles, não tem problema, pode fazer. É justamente para se resguardar quanto a isso. Muitas vezes eles fazem filmagens dentro, né, da própria escola e querem colocar na rede, então eles fazem autorização de uso de voz e imagem, que é super correto, assim como você no teu programa também deve ter a tua autorização de uso de voz e imagem para publicar nas várias plataformas que você for disponibilizar. Ok, agora nesse bloco nós estamos conversando com Daniela Cola. Nós vamos para um rápido intervalo, não vai embora não, que nós voltamos já já. TV Cidade, Canal 9, fique com a gente.